Oi, gente, boa noite. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. E é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradecer o convite do Guilherme para poder conversar um pouquinho com vocês sobre economia criativa em tempos de isolamento, na é verdade. E espero que eu traga um assunto interessante para a gente poder discutir, conversar e um alento para esses momentos em que a gente está com o coração apertado, né? Então, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Eliane Eubado Schettini, mas ninguém me conhece como Eliane. Eu sou a Badu, assim conhecida no mercado profissional, no mercado publicitário e também no acadêmico. Então, por favor, fiquem super à vontade para me chamar de Badu, tá certo? E eu vou trazer um pouquinho para vocês do meu conhecimento em economia criativa, que é uma área absolutamente fascinante e que acho que pode ser extremamente útil e importante para esses momentos difíceis que a gente está vivendo. Eu sou professora da Inova Business School, eu coordeno a pós-graduação em economia criativa também da Inova Business School. A gente já está na nossa 5ª turma, é uma alegria muito grande ter a oportunidade de capitanear essa disciplina, esse curso que oferece coisas extremamente contemporâneas e que, sem dúvida nenhuma, farão toda a diferença daqui para frente. Então, eu vou começar trazendo para vocês alguns pontos interessantes que eu acho que pouca gente parou para refletir sobre isso, né? A gente está vivendo um momento difícil de reclusão, fechamento do comércio, uma grande preocupação com a situação da economia. As previsões vão indicando para a gente um fortíssimo impacto com queda na produção, na geração de riquezas. Está todo mundo em polvorosa. Não tem uma pessoa que eu conheça que não esteja realmente preocupada com isso. Mas será que não tem uma forma da gente minimizar ou solucionar esse problema? Eu acho que a gente tem uma solução, sim. O momento que a gente vive, e aqui eu não estou querendo ditar regras, eu estou trazendo uma possibilidade, tá? Nesse momento que a gente vive, ele pede uma alternativa para que a gente seja capaz de se reinventar e encontrar saídas para superar essa crise, superar a crise financeira que foi trazida pelo vírus, mas principalmente que a gente repense as formas como a gente vem utilizando todos os recursos que a gente tem. E será que a gente vem usando esses recursos da maneira mais correta? Será que todos os caminhos que a gente poderia usar já estão sendo explorados como deveriam? E é aí que eu falo para vocês que a nossa saída pode estar justamente em um conjunto de negócios que movimentou mais de 2,6% do PIB brasileiro. Ou seja, a gente está falando de cerca de 3% do PIB brasileiro que desde 2005 vem num processo crescente e que, segundo uma projeção do Banco Nacional de Desenvolvimento, do BNDES, com uma projeção feita pela PwC, que é a Pricewaterhouse, esse número no Brasil pode chegar em 2021 a 4,16% do nosso PIB. E o que é mais interessante, o nosso crescimento em economia criativa pode ser muito maior do que o resto dos outros países americanos. Então, nesse momento que a gente está passando por esse impacto da Covid-19, que alguns denominam de isolamento social, eu digo para vocês que a gente poderia ressignificar isso e trazer essa abordagem para o que a gente chama de convivência virtual. E o conhecimento compartilhado de ideias, ele passa a ser fundamental nesse momento para que a gente possa construir juntos caminhos e soluções melhores, não só para a gente, mas para o mundo inteiro. E ele vai fazer a gente repensar de uma maneira muito mais efetiva, refletida, a nossa maneira de usar os modelos de produção e de consumo que a gente tem hoje. Então, o conceito de economia criativa, que surgiu lá atrás, desculpe, no final da década de 90, foi uma alternativa encontrada pelo Reino Unido para sair da crise que foi gerada pela desindustrialização do país, que é mais ou menos o movimento que a gente está vendo aqui. E ele é uma saída para o momento que o mundo está vivendo hoje, né? Ou seja, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o nosso consumo em tempo de isolamento.
Parem para pensar. Desde que todo mundo foi para dentro de casa, o nosso hábito de consumo mudou. Ou seja, a gente não consome nada mais, com raras exceções, além de comida, livros, educação, à distância, série, filme, programas de televisão. A gente está em casa, mas sem deixar de consumir economia criativa. Esse é o grande barato. Para entender melhor a economia criativa, é preciso que a gente pense em dois conceitos chaves. Eu falo de intangible assets, ou bens que são intangíveis, e eu falo de propriedade intelectual. Então, vamos entender um pouquinho o que é um e o que é outro. Mas só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando de consumo em termos de conteúdo, aqui no Brasil, especificamente, através de uns dados que foram divulgados pela Cantar Ibope ontem, são dados fresquinhos, a gente tem um tempo dedicado à televisão que aumentou em todos os mercados de uma maneira significativa, e a gente passou, só para vocês terem uma ideia, na região sudeste, o tempo de consumo dedicado à televisão aumentou em mais de 1h20. No Nordeste, mais de 1h23. No Norte, mais de 59 minutos. Então, no total, a gente passou a ter 7 horas e 54 minutos no tempo que cada pessoa passou assistindo televisão diariamente na última semana. O que é, obviamente, um negócio muito interessante, porque a gente estava num processo que ia para trás disso. A tendência era a gente perder esse espaço. Então, desde o que começou a ser monitorado na primeira semana de março, a gente teve, na média, 1h20 a mais de consumo de TV. E isso eu estou falando TV como um todo. Quando a gente vem para TV por assinatura ou para Pay TV, o conteúdo especializado tem para todos os gostos. E aí também é uma coisa interessante, porque a gente está falando de um negócio que estava perdendo o mercado, principalmente para o streaming. Então foi 20% o aumento médio da TV paga entre a semana de 1 a 8 de março, comparado a 5 e 11 de abril. Então, entre os assinantes do serviço, a gente teve um aumento bastante expressivo, em torno de 20%, 47% a mais nos canais de filmes e séries, óbvio, porque todas as operadoras decidiram trabalhar com seus sinais abertos, mais de 25% em canais de documentários e factuais e 23% a mais em canais de lifestyle, também dados super fresquinhos da Cantar Ibope. Quando a gente vai para o streaming, por exemplo, as estreias, além de terem movimentado o consumo do streaming, movimentou de maneira significativa o consumo das redes sociais. E aí, só para ter uma ideia, o lançamento da 4ª temporada da La Casa de Papel, ele teve um aumento de 27% de interações nas mídias sociais em relação às outras séries que estavam sendo divulgadas. Então, o que a gente nota aqui é que, obviamente, o consumo de produtos da economia criativa, das ideias, aumentou de maneira significativa. Mas não foi só em plataformas de vídeo, a gente também teve um aumento desse em plataformas que são de áudio. Em Spotify, mas rádio também, que era uma mídia que vinha perdendo participação, se manteve absolutamente estável em termos de consumo de mídia. A média ficou entre 4 e 18, 4 e 10 horas e 10 minutos aproximadamente, e esses usuários mantiveram as mesmas linhas de hábitos que eles tinham no passado. Então, continuou se ouvindo rádio para ouvir música, com 52%, para se entreter ou distrair, principalmente dentro de casa, para fazer coisas diferentes, ouvindo uma programação diferente, para buscar informação, que inclusive dentro dos programas de televisão, os de jornalismo foram os que mais cresceram, né? Obviamente, e buscar maiores informações relativas ao coronavírus. Agora, a gente tem nesse movimento todo, falando ainda sobre economia criativa, uma explosão de novos consumos de mídia. Por exemplo, tendência a super lives. Super lives. Hoje, inclusive, vai rolar super lives
no mundo inteiro em homenagem às vítimas e aos trabalhadores que estão fazendo de tudo para salvar pessoas do coronavírus. Então é muito legal porque essas grandes lives movimentaram números absurdos. Por exemplo, o Andrea Bocelli, em termos de música clássica, conseguiu ultrapassar 3 milhões de visualizações acumuladas em música clássica. Quando a gente pega as lives, as super lives de sertanejo aqui no Brasil, teve um pico enorme e parece que foi um ambiente extremamente satisfatório para essa característica de música. Então, essas lives de música sertaneja também quebraram recordes com mais de 3 milhões de visualizações simultâneas num período muito curto de tempo. A outra tendência que também foi trazida pela Kantar é em relação aos novos aplicativos que a gente tem. Então, por exemplo, em função do isolamento social, novos aplicativos ou novas funções para aplicativos que já são conhecidos. Por exemplo, não sei se todo mundo conhece o Twitch, que é um aplicativo de gamers. Ele é utilizado para gamers e ele vem sendo recentemente utilizado para transmissão de lives. A gente tem o Zoom também, que independente do problema de privacidade que ele teve, etc., é um aplicativo de videoconferência corporativa e também para EAD, e agora vem sendo utilizado também para transmissões. E o House Party, que é um aplicativo para você fazer uma aglomeração online, né? Então é um aplicativo de encontro com amigos, onde os usuários se encontram, se reúnem para curtir grandes lives, para fazer festas virtuais, já que você não pode ter esse envolvimento físico, tá certo? E aí a gente tem a nova tendência relacionada a esportes. Houve uma explosão de consumo de e-esportes. E além de e-esportes, que a gente está falando de uma audiência estrondosa, nós temos também as transmissões que os canais esportivos de TV por assinatura estão fazendo para transmitir jogos que são clássicos. Então, como aconteceu domingo passado, que foi a reprise do jogo da Copa de 2002, onde o Brasil conseguiu derrotar a Alemanha. Então, é uma emoção a transmissão de jogos, o replay dos jogos clássicos, que de alguma maneira trouxeram um alento para o nosso coração, aumentou de maneira significativa também a conexão com os seguidores das redes sociais de times de futebol, né, os seguidores dos perfis dos clubes brasileiros no primeiro trimestre desse ano, e essa tecnologia dos campeonatos virtuais promovidos pelo Twitch. Um aumento de 31%, gente, dentre esses usuários, especificamente nos Estados Unidos, de 8 a 22 de março. Então, para entender melhor o que é essa economia criativa, só desses numerozinhos que eu acabei de trazer para vocês, vamos resgatar aqueles dois conceitos que eu falei. Intangible assets, que são bens intangíveis, e propriedade intelectual. Então, quando eu falo de intangible assets, esse primeiro, ele diz respeito a obras que não podem ser tocadas fisicamente. É o conteúdo de um livro, é o software, é uma música, ou é a expressão do cantor, é a série, é o filme, mas que tem alto valor intelectual e comercial também. Já a propriedade intelectual é o conjunto de proteções que podem ser dadas a esses bens intangíveis, como, por exemplo, copyright e patente. Então, ajuda a identificar o valor comercial das obras. Imagina quem criou esses aplicativos, quem criou novas plataformas, quem desenvolveu esses conteúdos que estão sendo usados para nos entreter, nos informar, nos divertir. A estrutura de pessoas que está trabalhando por trás disso, isso é economia criativa. Então é importante que a gente saiba que só no estado de São Paulo, a economia criativa representa 3,9% do PIB paulista.
Isso é muito legal. A gente tem em São Paulo um potencial enorme de economia criativa. E a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo está dando um apoio violento para que a gente consiga, através do nosso trabalho criativo, reverter todos os dissabores que podem ser encontrados em função da crise que a gente está vivendo, né? Então, boa parte da geração de renda que a gente tem e de emprego em vários países, né, não só aqui no Brasil e também em São Paulo, vem da economia criativa. Desculpem. O conceito tradicional de economia que a gente conhece, ele é baseado em quê? Em recursos que são limitados para administrar as necessidades humanas que são ilimitadas, tá certo? Na economia criativa não existe recurso limitado. E por que não existe recurso limitado? Porque o nosso principal recurso é a nossa criatividade. E é aí que a gente ganha terreno, porque a gente usa menos recurso físico e usa muito mais a nossa capacidade, a nossa propriedade intelectual. Do ponto de vista da neuroeconomia, isso é muito bacana, porque, entre outras coisas, diminui a nossa produção de cortisol e ajuda na produção de dopamina, aumentando a nossa capacidade de nos motivar em fazer alguma coisa. Aumenta o nosso sentimento de pertença, né? Aumenta a nossa capacidade de afeição por similaridade, por simpatia. Aumenta, entre outras coisas, a nossa solidariedade, tá certo? Então, enquanto a economia tradicional ela tem base nas commodities, a economia criativa é movida por ideias. Esse é o nosso grande barato. Ideias, pensamento, e abrange todos os negócios em torno da indústria criativa. Ela é baseada em todos os bens e serviços que são movidos pela capacidade intelectual da gente. Porém, o produto criativo precisa gerar valor e produzir riqueza. E é esse o ponto que a gente precisa entender melhor. Se a gente é criativo por natureza, alguns obviamente são capazes de desenvolver mais ou menos do que outros a sua capacidade criativa, cada localidade tem uma identidade própria. E o importante é tentar entender que essa identidade pode ser trabalhada, que ela pode ser destacada e ela pode alavancar qualquer negócio. A gente está falando de glocalidade, tá certo? É trabalhar com conceitos globais para o seu negócio local, para o seu vizinho, para a sua comunidade, respeitando a identidade desse local. Então, aproveita agora esse momento de paralisação que a gente está vivendo. Eu não diria paralisação, mas eu diria de incubação, né? Para realizar atividades que exerçam esse lado. Olha a explosão de conteúdos que a gente vê, de lives que a gente tem visto na internet, de pessoas compartilhando conhecimento, de pessoas dizendo as coisas que eles fazem, como fazem, né? Quando voltar à rotina, quem sabe, a sua criatividade estando mais afiada, você não pode desenvolver um novo negócio, não é verdade? A economia criativa é um dos setores de crescimento mais rápidos da economia mundial. É altamente transformador, entre outras coisas, em termos de geração de renda, geração de emprego e com ganhos nas exportações também, porque a gente pode sim exportar propriedade intelectual. E aí, não é tudo, a economia criativa gera mais do que valor monetário. Ela tem uma pauta que é para contribuição significativa de um desenvolvimento inclusivo e sustentável, centrado nas pessoas. Porque esse é o nosso principal recurso, a cabeça das pessoas, o que está aqui dentro, as ideias, a fluência do pensamento. Então, a criatividade e a inovação humanas são os principais impulsionadores que a gente tem dessa indústria, né? E tornam, obviamente, muito mais verdadeiras as riquezas das nações no século XXI. O que é importante que a gente saiba, né? Aí a gente fica pensando assim, será que eu faço realmente parte da economia criativa? Eu posso fazer? Como é que eu posso contribuir com a economia criativa? Então, vamos lá.
A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a economia criativa está calcada em 4 grandes pilares. Eu tenho um pilar que é o pilar do consumo. Quem é que está dentro do pilar do consumo? São aqueles profissionais que trabalham com publicidade, no qual eu me encaixo, aqueles que trabalham em arquitetura, no qual minha irmã e uma série de amigos meus se encaixam também, no design e na moda, tá certo? Esse é um pilar consistente, um pilar que gera muitos recursos dentro da economia criativa. A gente tem também um outro pilar, que é um pilar pouco valorizado, mas que precisa ser mais trabalhado. E quem está aqui? É o pilar da cultura. Dentro do pilar da cultura, a gente tem todas as expressões culturais que a gente costuma ver quando a gente viaja, que a gente costuma ver nas feirinhas, que a gente costuma ver nos restaurantes. Aqui eu estou falando essencialmente de expressões como artesanato, como folclore e a gastronomia, gente. A gastronomia é um dos grandes eixos da economia criativa. A capacidade inventiva de desenvolver novos sabores, novos aromas, isso faz parte, sim, da economia criativa dentro do pilar da cultura. Nesse pilar de cultura, a gente tem também patrimônio e artes. Esse é um momento que a gente também pode consumir isso através do quê? De visitas virtuais a museus que estão à nossa disposição, né? Então, essa produção cultural, patrimônio histórico, tudo isso faz diferença. Museologia, a música, gente, que delícia! Música, estamos vendo aí, né? Gravação, edição, mixagem, interpretação musical, temos um monte de possibilidades. Artes cênicas, teatro, direção, espetáculos de dança, tudo isso. Tenho também, dentro da indústria criativa, as mídias, que é um dos maiores consumos que a gente está tendo hoje, né? Então, eu estou falando de editorial, edição de livro, jornal, revista, eletrônica ou não, impressa, conteúdo digital, os creators que estão nas mídias sociais, whatever, né? Audiovisual, desenvolvimento de conteúdo, distribuição, programação, transmissão. Esses profissionais que estão trabalhando, entregando isso que a gente está vendo nesse momento. E tem também a parte da tecnologia. Pesquisa e desenvolvimento experimental em pesquisa, geração, né? Exceto a parte de biologia aqui. A biotecnologia, falando de bioengenharia, pesquisa em biologia, atividades laboratoriais. O que está acontecendo agora? A gente tem um monte de gente trabalhando para encontrar, conseguir quebrar genoma e etc. Isso é capital intelectual, gente, né? E a indústria da tecnologia, informática e comunicação, com robótica, desenvolvimento de softwares, de sistema, de games, consultorias. Olha que leque enorme temos dentro da economia criativa. Então, o que move a economia criativa é a criatividade e isso tem a inovação como matéria-prima. Portanto, o processo de criação é tão importante quanto o produto final que é entregue. Ou seja, toda a cadeia produtiva é baseada no conhecimento e é capaz de produzir riqueza, de gerar emprego, de distribuir renda e, o mais importante, gerar impacto social. Alguns exemplos de empresas que fazem parte da economia criativa que estão por toda parte. Todas as startups que fabricam aplicativos ou lançam modelos de negócios disruptivos, como iFood, Rappi, né? Produtoras de vídeo, músicos, publicitários, programadores, designers de games. E aqui eu coloco, além do Porta dos Fundos, que é um barato, um negócio super bacana, uma coisa que é de Campinas, né, que é a Galinha Pintadinha, entre outras marcas de destaque, que eu tenho a felicidade de ter 2 ex-alunos muito queridos e muito talentosos que trabalham lá dentro, né, que é o Miguel e o Thiago. Além disso, uma dica, hein? Galinha Pintadinha, fazer um mesh aqui, criou um canal só para mães. Muito legal, tá, gente? Trabalho dos meninos, que eu acabei de falar.
Tem também a parte de animação brasileira. Tem o Diego, que é o Diego Kinkelfuss, que é filho de uma amiga minha, daqui de Bragança, e ele é o diretor de um desenho que muitos filhos de vocês devem conhecer, que é o Irmão do Jorel, que inclusive estava concorrendo ao Emmy recentemente. Indústria da economia criativa, gente. Então, assim como em outros países, as pessoas aqui no Brasil, graças a Deus, não estão esperando que o governo ou as empresas produzam soluções para as necessidades da sociedade. Elas estão sendo criativas e desenvolvendo as suas próprias soluções. É isso. A gente está levantando, sacudindo a poeira e tocando a bola para frente. Nossa diversidade cultural é encantadora. Nós temos incontáveis etnias, religiões, tradições, músicas, sabores que configuram uma mistura absolutamente lúdica de referências culturais. Um repertório super rico do pensamento criativo e natural abertura para as novas formas de ver o mundo, gente. O que faz esse modelo econômico se destacar é a possibilidade de inovar em todas as áreas, destacando a capacidade humana e social, que é uma demanda que a gente vai ter invariavelmente passando toda essa crise que a gente está vivendo, né? E principalmente a forma como a gente vai lidar com os recursos físicos e financeiros, quebrando esse modelo industrial que valoriza só o material. Daqui para frente, a gente vai ter que começar a valorizar o imaterial, o intangível. As relações humanas precisam ficar cada vez mais fortes e mais presentes. Tudo isso torna um insumo para criar ofertas diferenciadas, né? E a transformação digital, ela foi fundamental para impulsionar a economia criativa. Esse fenômeno permitiu a gente conectar pessoas com pensamentos diferentes, mas que conseguem se unir em rede e colocar em prática suas ideias, desde formular ou reformular as cidades até alterar as relações de trabalho. Olha o momento que a gente está vivendo, né? Tem aquele ditado, você prefere ver o copo meio cheio, meio vazio, enfim. Para mim ele está meio cheio de água e meio cheio de ar. Eu sou uma otimista em potencial. São soluções novas para problemas antigos que ainda estão por vir e que a gente tem condição de solucionar. Investir no setor criativo, se você é investidor e está ouvindo o que eu estou falando, tenha em mente que investir no setor criativo como motor de desenvolvimento social contribui para melhorar a qualidade de vida, o bem-estar das comunidades, a autoestima individual, o diálogo e a coesão social. É preciso olhar para esse mercado com a mesma atenção que a gente olha para outros segmentos que são consolidados há mais tempo. Os negócios criativos ligam os pontos do mercado e criam uma espiral de desenvolvimento e inovação poderosa, com efeitos positivos em toda a economia. Então, anime-se. Quem sabe você tem um projeto inspirador, guardadinho aí dentro de você, só esperando um incentivo para começar. Tá certo? Espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham curtido. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Guilherme, Instituto Brasileiro de Neuromarketing e Neuroeconomia, muito obrigada pela oportunidade. A gente se vê na próxima. Bom final de semana, gente!